Então vamos para a quinta aula da disciplina de Segurança da Informação, a primeira delas que vai falar de um modelo de segurança baseado em computadores, né? Eu estou tentando impedir alguém de entrar no meu computador. Até agora a gente estava falando de segurança de redes, agora segurança de computadores. Então, o primeiro processo que a gente vai discutir na aula é a autenticação de usuários. Qual que é a ideia de autenticação? Provavelmente você já teve que se autenticar em algum momento, né? Enfim, um site em que você fornece usuário e senha. A ideia de fornecer usuário é a questão da identificação. Você diz quem você é, você alega pelo menos ser alguém. E a verificação, você mostra alguma coisa que prove que você é quem você alega ser. Então, a função de segurança fundamental em qualquer sistema para garantir que usuários intrusos não interajam com o sistema em nome de usuários legítimos. Acontece que a gente já falou um pouquinho de autenticação, mas não era exatamente autenticação de usuários, mas sim autenticidade de mensagens. Qual a diferença? Quando você está num cenário de autenticidade, você pode garantir a origem de uma mensagem. Isso não quer dizer que se uma mensagem foi gerada por uma origem, que ela é, digamos, fresca, que ela é nova o suficiente, que ela foi recentemente gerada. E isso faz com que os sistemas de autenticação tenham que se preocupar não só com a origem, mas também com o momento em que aquele dado daquela origem foi gerado. Se não, é possível construir o que a gente chama de ataque de repetição. Então, se o destino confia que uma mensagem gerada com uma chave compartilhada entre as partes é legítima, portanto é o usuário que está voltando, ele vai ser vulnerável ao intruso, que faz um ataque de repetição, ele simplesmente copia a mensagem original, reenvia e conseguiria acessar o sistema. Isso tem que ser evitado, obviamente, porque isso aqui o atacante está se passando pelo usuário legítimo simplesmente por ter roubado a informação. Como é que dá para evitar esse tipo de coisa? Tem duas formas, uma delas é usar um canal seguro. Então, você usa uma sessão HTTPS, por exemplo, para mandar a informação, o atacante não consegue capturar a mensagem de autenticação, portanto ele não consegue replicar ela depois, não consegue fazer o ataque de repetição. Um outro jeito é o que a gente chama de protocolo de desafio-resposta. Se você é o dono da chave, o sistema ele te envia um desafio, ele te manda um número, por exemplo, e você tem que gerar o tag de autenticação daquele número naquele momento. Então, a autenticidade dessa resposta é o que garante que é você que está voltando dentro do sistema de fato. Então, a autenticação funciona nesse caso porque não dá para fazer um ataque de repetição, já que o intruso vai receber um desafio diferente do primeiro. Se ele mandar a resposta para o primeiro desafio, né, para o desafio que foi calculado por você, ele não vai conseguir se passar por você porque a resposta devia ser outra. Então essa é a ideia básica por trás daqueles tokens, por exemplo, de banco que ficam mudando o número o tempo todo. O número que está mudando é porque muda o desafio. O desafio é um instante de tempo em que é gerada a informação, por exemplo. Então funciona bem na prática esse tipo de coisa. Como que dá para conseguir autenticar usuários? Tem basicamente três grandes famílias de mecanismos. Tem algo que você sabe, então uma senha, por exemplo, que é o mais comum. Algo que você possui, pode ser uma chave, um token, um smart card, um cartão de banco, algo do gênero. E a questão de biometria, que pode ser estática, então algo que você é, sua digital, sua face, coisas do gênero. E algo que você faz, pode ser a sua voz, o seu andar, por exemplo. Quem assistiu o filme, um dos filmes, não sei mais qual, a Missão Impossível tinha um cenário que era exatamente isso. A pessoa tinha que imitar a forma que a outra andava. Não dava para fazer, então eles burlaram de outra forma. E o ideal é combinar fatores, né? Tanto que quando você vai no banco, em geral, ele te pede senha, te pede cartão, te pede para colocar digital. Quanto maior a combinação de fatores dentro do sistema, mais seguro fica o sistema. Menos usável, né? Dá mais trabalho para usar o sistema. Mas do ponto de vista de segurança, combinar alguns fatores é interessante porque cada um deles tem vantagens e desvantagens. E a ideia é exatamente discutir algumas dessas vantagens e desvantagens aqui. Começando pelo que o usuário sabe, começando por senhas principalmente. Então, o que tem de vulnerabilidade em senhas? Bom, o processo de uso de senhas todo mundo sabe, né? Entra com o usuário, depois com a senha correspondente. O que pode dar de problemas nesse processo? As senhas podem eventualmente ser capturadas na rede. Então, se elas passarem às claras, como é o caso quando você tem uma sessão HTTP, você está expondo as suas senhas dentro do sistema. Tanto que os navegadores hoje, toda vez que está dentro de uma sessão HTTP, dando uma sessão HTTPS e tem um campo de senhas, eles costumam avisar, olha, sua senha pode ser capturada, tenha cuidado
com qual senha você coloca aqui. Se você repetir a senha do seu banco, por exemplo, nesse cenário, má ideia. Bancos com certeza usam o HTTPS, opa, está aqui já, que é um túnel seguro, então a sua senha passa criptografada na rede, sem problema nenhum, não vai ter captura durante a rede. Um outro tipo de problema que aparece é quando a senha é capturada durante a digitação. Alguém instala um malware na sua máquina e, conforme você digita, esses dados são pegos simplesmente porque o malware está na sua máquina capturando teclas ali dentro. Aí não tem muito o que fazer, tem que usar um antivírus, alguma solução para evitar que o malware entre na sua máquina para começo de conversa. Esse é um assunto de uma das nossas próximas aulas. E, por fim, explorando o mau uso, né? Quem nunca viu um bendito de um post-it com uma senha colocada no lugar mais seguro do universo, que é embaixo do teclado? Ninguém nunca levanta o teclado para procurar uma senha. Então, mau uso dá para roubar senhas de usuários também, simplesmente porque elas são colocadas em um papelzinho não protegido. Segundo tipo de problema é quando o usuário reusa as senhas. Então, enfim, convenhamos, lembrar de uma senha por todos os sites, são vários os sites que pedem senha, de fato dá trabalho. Então, existem mecanismos para tentar ajudar a vida do usuário para ou não ter que lembrar as senhas ou conseguir, de alguma forma, reusar as senhas sem grandes problemas de segurança. Então, o que dá para fazer? Tem mecanismo de gerenciamento de senhas, né? Você pode salvar a senha dentro do navegador. Não é uma ótima prática de segurança simplesmente salvar a senha para todos os sites, porque boa parte dos navegadores salvam as senhas às claras no disco. Então, se alguém invadir, roubar seu computador, por exemplo, as senhas vão estar salvas no seu disco, dá para recuperar elas que estão lá dentro. Por isso mesmo é comum o uso de uma senha mestre. Então, você tem uma senha, que essa você vai ter que lembrar, que protege as suas outras senhas. As senhas de site, elas ficam salvas no disco, a sua senha fica salva só na sua cabeça, não no post-it de preferência. E aí você consegue, então, com uma senha só, ter acesso a várias senhas. Um segundo mecanismo que é bastante utilizado hoje por qualquer pessoa que já fez login com Facebook, login com Google, é o que a gente chama de single sign-on, login único. A ideia é, quando você vai acessar um site, ao invés de você entregar uma senha para o site, ele te redireciona para o Google, Facebook, seja lá quem for o provedor de identidades desse tipo de sistema. Você entra com a sua senha do Google, Facebook, e você é redirecionado com o Google falando, de fato, é esse o usuário, pode dar acesso a ele. Então, isso também facilita, você não precisa ter uma senha em cada site, você precisa lembrar a senha do seu Facebook, Google. E, por fim, tem o problema de reuso com uso de... enfim, dá para resolver o problema de reuso com a educação dos usuários. Existem sistemas que ajudam você a criar senhas que são descartáveis. Você não precisa... Se o site está te pedindo uma senha, não necessariamente você precisa entrar com uma senha de verdade. Tem mecanismos como o BugMeNot, por exemplo, que ele tem senhas salvas de vários usuários que um dia se cadastraram no sistema e fizeram o login lá. Quando não tem absolutamente nada de pessoal seu dentro do site, então é um site que permite você baixar arquivos e você tem que ter um usuário lá, mas é gratuito. Ele só está te pedindo uma bendita de uma senha porque ele quer saber um usuário a mais. Você não precisa criar de fato uma senha, dá para usar esse tipo de serviço porque já tem senhas salvas de outros usuários que tiveram esse trabalho por você. Você não precisa nem expor seu e-mail para depois receber spam desses sites. Além disso, pelo menos não reuse senhas, se precisar reusar senhas, não quiser usar esse tipo de mecanismos aqui, não reuse para serviços importantes. Senha de banco, por exemplo, senha do seu e-mail pessoal, não reuse em outros sites. Eventualmente, ter uma senha padrão para serviços pouco importantes não é o fim do mundo, mas os serviços importantes, pelo menos, você tem que proteger. E o último tipo de problema possível com senhas é que dá para adivinhar senhas, né? Enfim, a gente estava falando no modelo de segurança de redes de chaves de 128 bits. Construir uma senha de 128 bits dá um certo trabalhinho para lembrar depois. Construir é fácil, lembrar posteriormente nem tanto. Então, exatamente pelo número de quantidade de senhas possíveis para que sejam lembráveis por humanos são normalmente pequenas, é importante ter algum tipo de proteção contra atacantes que vão fazer força bruta contra as senhas, testar todas as possibilidades. Por exemplo, boa parte dos bancos tem um serviço de proteção online. Se você testa mais do que 3 ou 5 senhas, o usuário é bloqueado. O ideal de verdade, seria bloquear por cerca de 5 minutos. Enfim,
você faz bloqueios temporários do usuário e vai aumentando o tempo à medida que o usuário vai errando de novo as senhas. Enfim, boa parte dos bancos fazem um bloqueio direto, você tem que ir na agência. É uma prática um pouco chata com o usuário. Alguns sistemas fazem bloqueio temporário, primeiro 5 minutos, depois 1 hora, depois eventualmente dias. E aí você garante que um atacante não vai conseguir testar todas as senhas, simplesmente que você não está deixando ele testar todas as senhas. Tem um atraso grande aí no sistema. Offline, por exemplo, se você usa o serviço do Yahoo e da Dropbox, talvez tenha ouvido que esses serviços foram invadidos e roubaram as senhas dos usuários que estavam lá dentro. Se as senhas são armazenadas às claras, é muito fácil ele descobrir essa senha e, eventualmente, se você usou exatamente a mesma senha no serviço como Yahoo e Dropbox em outro sistema, ele consegue invadir o outro sistema com essas senhas roubadas. Exatamente por isso que dentro dos sistemas, quem desenvolve sistemas de segurança que trabalham com senhas, deveriam proteger melhor as senhas de uma forma que a gente vai discutir aqui, que chama password hashing. Qual que é a ideia? Se você salva no seu banco de dados simplesmente o nome do usuário e a senha, ao roubar o banco de dados, o custo do atacante para descobrir as senhas correspondentes é zero. Mas enfim, a senha não precisa ficar às claras. A gente conhece uma coisinha interessante chamada hash, que ao ter só o valor de hash salvo no banco de dados, não dá para descobrir a senha correspondente. Lembra? Resistência à primeira inversão. Dado o hash, é difícil descobrir a senha correspondente. Então, tem-se, em princípio, um trabalho para descobrir qual a senha correspondente. Acontece que, bom, tem vários serviços na web grátis, que dado um hash, ele consegue descobrir qual é a senha. Simplesmente porque ele testou várias senhas comuns, de vários caracteres, até 16 caracteres, é até comum achar na rede. E tem um hash correspondente lá dentro. Então, basta fazer uma consulta, tem uma tabelinha, depara, e você consegue, enfim, como atacante, ao roubar um banco de dados, descobrir as senhas correspondentes. Isso também não deveria ser feito. O que é um pouco mais interessante é, coloca não o hash direto, coloca uma informação que a gente chama de SAL, que é um número razoavelmente grande que está ali dentro. 128 bits, por exemplo. Com isso não dá para pré-calcular as tabelas, não dá para ter todas as entradas de SAL mais o valor de senha. Então, em geral, o que é feito é isso aqui, ó. Hash de SAL com a senha. Você teria que ter uma tabela com todos os SAIs e todas as senhas. O SAL é grande, então 128 bits. Eu teria que ter 2 elevado a 128 tabelas possíveis. Não dá, não tem memória para fazer tudo isso. Então isso já melhora os sistemas. O que vai acontecer é que o atacante vai fazer uma coisa um pouquinho mais sacana, que é contratar um serviço de computação como um cluster de GPUs e vai quebrar em, por exemplo, 5.5 horas, qualquer senha de até 8 caracteres dava para fazer no ano de 2012, aqui da referência. Então, só fazer um hash com SAL, que era uma estratégia comum nos anos 90, mais ou menos, também não é uma boa ideia. Qual que é uma boa ideia? É fazer o que a gente chama de password hashing. A pergunta toda é, por que eu preciso fazer um hash? Porque é rápido? O usuário, se demorar 1 segundo para ele se autenticar, está ótimo. 1 segundo ou 1 microsegundo, ou menos de 1 microsegundo, que é o tempo que demora o hash, dá na mesma. Então, a ideia do password hashing é exatamente deixar o processo de autenticação um pouquinho mais caro. Para o usuário não vai fazer muita diferença. 1 segundo a mais eu vou gastar aí, durante o processamento, 1 mega de RAM ou 1 gigabyte de RAM. Meu computador tem 8 GB, está tudo certo. 1 segundo para eu der enter na minha senha e eu entrar dentro do meu sistema, tudo certo também, sem problema nenhum. É exatamente o que faz esses algoritmos. Eles criam um custo que para o usuário está tudo bem e para um atacante que vai tentar fazer vários testes em paralelo é um problema. Então, por exemplo, se um atacante tiver 1000 núcleos de processamento e estiver usando um algoritmo como esse aqui, que demora 1 segundo para testar cada uma das senhas, ele vai precisar usar todos os núcleos de processamento dele para conseguir fazer 1000 testes por segundo. Né? Enfim, cada teste demora 1 segundo, você tem 1000 núcleos de processamento, você consegue fazer 1000 testes por segundo. Uma GPU costuma ter isso, né? Uma unidade de processamento gráfico, né? Placa de vídeo. Se você usa outros algoritmos que também incluem um custo de memória correspondente, por exemplo, 1 GB de RAM, GPUs, por mais que tenham 1000 núcleos de processamento, não tem da ordem de 1 tera de RAM. Né? Para cada um dos núcleos, vou precisar de 1 GB, então vou precisar de 1000 gigabytes de RAM para cada teste.
As GPUs têm uns 8 GB, então dá para usar 8 dos núcleos. Então isso dá uma segurada boa em atacantes, tanto que no caso da Dropbox e do Yahoo, eles estavam usando esse tipo de mecanismo. Na verdade, eles estavam usando mais esse tipo de mecanismo, que é mais processamento, do que esses outros aqui, que é memória. Mas já é alguma coisa. E por fim, uma última informação importante para qualquer usuário, como que eu crio uma senha boa? Tem algumas formas, enfim, todo mundo já ouviu falar, inclua letras, números e símbolos. Um símbolo muito não utilizado, que dificilmente um atacante vai tentar utilizar, é espaço, quando for suportado pelo sistema. O sistema bem desenvolvido suporta, assim, espaço numa boa. Evitar nome de usuário e palavras de dicionário é importante, alguns sistemas testam isso. E, por fim, tem um jeito muito bom de criar senhas. A minha senha do Dropbox tem uns 42 caracteres e eu não erro. Por quê? Porque eu uso esse tipo de técnica, que é recomendado por profissionais de segurança. Cria uma frase e pega alguns caracteres dessa frase. Por exemplo, tem aqui uma forma de construir. Esta aqui era uma boa senha até eu mostrá-la em sala de aula. Então você pode pegar as primeiras letras aqui, ó. Esta era uma boa senha. Colocar alguns caracteres no meio, sei lá, exclamações, 3 pontinhos, ponto final, vírgula, algo do gênero. Quando muda de frase, você muda de minúscula para maiúscula e dá para lembrar. Então, não sei, alguma coisa que a sua mãe sempre te falava ou algo que te marcou como uma frase pode servir como base para construir uma boa senha. Isso é o que é bastante utilizado na prática, além de usar a frase em si. Você pode até usar a frase inteira ou pegar, se quiser fazer uma coisa um pouquinho mais curta, algumas letras dessa frase. Então, técnicas interessantes para construir boas senhas. Segunda coisa que você pode fazer é algo que você tenha. Então, tem 3 tipos de coisas. Primeiro delas, cartão magnético. Então, a parte chata do cartão magnético, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é que dá para clonar, né? Você tem aqui uma trilha magnética. Se você usa um leitor de cartão e copia os dados, você tem um clone perfeito do cartão. Porque, no final das contas, ele só armazena uma informação. Se você lê a informação, copia para outro lugar, você tem um clone perfeito de um cartão. Não é exatamente o melhor tipo de coisa para segurança de fato. O que é mais usado são coisas como tokens, que mudam o tempo todo. Então, aquilo que eu já tinha falado de autenticação, com aqueles chaveirinhos, por exemplo, qual que é a ideia? Você tem aqui alguns instantes de tempo, então a cada 1 minuto muda o valor do que está sendo feito no cartão. O que é o número que é mostrado ali? Em geral, é o cálculo do HMAC do instante de tempo em que está o cartão. Então, basta o seu cartão estar sincronizado com o banco e você ter a chave de MAC, né? Enfim, algoritmo de autenticação de mensagens, código de autenticação de mensagens, correspondente, que você consegue gerar exatamente os mesmos valores que o banco está esperando. E, em geral, tem uma janela de tempo aí para evitar desincronismo entre o seu cartão e o banco. E funciona bem, enfim, várias pessoas usam esse tipo de coisa. O problema nesse caso não é clonagem, o problema em geral é muito mais roubo do que qualquer coisa. Quem roubar o seu tokenzinho, algo que você tem, agora ele tem. Então o intruso consegue se passar por você por conta disso. E o último, que é bastante utilizado na prática também, são smart cards, né? Você tem um cartão de crédito, esse cartãozinho que fica em algum ponto do cartão de crédito, enfim, do plástico. Qual que é a vantagem dele? Por que não dá para clonar? Porque, na verdade, ele é construído fisicamente para não dar para ler a memória que está lá dentro. Ele tem alguma informação secreta, só que não dá para ler ela. É mais fácil quebrar o cartão do que, de fato, acessar a memória e roubar a chave que está lá dentro dele. E ele consegue fazer processamento em cima da informação. Aí, por exemplo, o caixa eletrônico te manda um desafio, você calcula a resposta usando um HMAC, por exemplo, em cima do desafio, entrega essa resposta, dá para provar que você é o dono da única entidade que consegue fazer esse processamento, porque é a única entidade que tem a chave lá dentro. Isso funciona muito bem contra a clonagem, inclusive. O maior problema nesse caso costuma ser um leitor fraudado ali, que, por exemplo, ignora a sua senha, ignora alguma informação que tem lá dentro, ou mostra uma informação diferente do que é a informação de fato, sei lá, ele muda o valor que você está pagando e você, enfim, vê no visor um valor e, na verdade, ele está mandando para o banco um outro valor. Isso é mais raro de acontecer, mas, enfim, no Brasil o pessoal é bem
criativo quando é para fazer coisas do mal, não é impossível de se acontecer. E quando tem algum tipo de algoritmo criptográfico falho lá dentro. Esse é o caso, por exemplo, do bilhete único. O bilhete único tem um smart card lá dentro, só que o algoritmo em si é problemático e permite ataques em cima dele. E a última coisa, o que você faz ou que é o caso de biometria. Existem vários mecanismos de biometria, os mais comuns usados hoje são muito provavelmente digitais e alguns bancos têm usado via das mãos. Cada um tem um tipo de característica diferente, custo, acurácia, também o quão invasivo é, por exemplo, técnicas baseadas em olho, elas costumam ser um pouco evitadas porque é muito agradável você colocar o olho num laser para fazer a leitura da sua íris, por exemplo. Então, algumas tecnologias são mais usadas do que outras, dependendo do tipo de característica dela. Só para dar um exemplo, tem aqui um dos mais usados que é digital. O que é a ideia da leitura de digital? Você tem lá o leitor, o que ele pega, no final das contas, são algumas características pontuais da sua digital, como terminações e bifurcação. Então, quando acaba uma linha, é isso que ele vai pegar. Então, enfim, tem um finzinho de uma linha aqui. Isso aqui que é interessante para ele. Ou quando tem uma bifurcação, uma linha que vira duas. Existem outras características que podem ser utilizadas, mas em geral elas são evitadas porque é fácil ser um problema de erro de processamento de imagem, por exemplo, aparecer um pontinho do nada que é um erro ali dentro. Essas duas aqui são as mais utilizadas na prática. Em pegando isso, ele mapeia onde está a orientação, guarda isso no banco de dados, e aí basta você entrar de novo com o dedo, com a informação biométrica qualquer, e ele vai comparar com o que está no banco de dados o maior número possível dessas minúcias que a gente chama, né? Esses pontos com características específicas. É exatamente por isso que você pode colocar o dedo um pouquinho torto ali, ele vai pegar algumas. Então, se tiver mais do que 80% das minúcias identificadas, ele te permite acessar o sistema, caso contrário, ele fala que não é você que está ali dentro. Problemas com a biometria não é a melhor forma de segurança possível, de autenticação, por mais que isso às vezes seja dito para lá e para cá. É uma muito boa em combinação principalmente com outras, porque dá para reproduzir informações biométricas, né? Enfim, não é difícil você fazer algo parecido com isso aqui. Você pega a digital de uma pessoa e constrói um dedo falso dela, né? Enfim, quem viu umas reportagens do Detran que tinha várias pessoas que estavam, ao invés de fazendo aula, criando um dedo de borracha para se autenticar, deve ter visto esse tipo de coisa. Não é difícil criar dedos falsos para fazer autenticação. E também dá para fazer coisas um pouco mais sacanas, como roubar uma base de informações biométricas. Então, um medo de qualquer pessoa de segurança é que essas bases que são feitas hoje pelo TSE, por exemplo, são feitas a biometria de todo mundo, que essa base um dia seja roubada. Se isso aqui for roubado, dá para criar dedos de borracha a partir da informação biométrica para fazer a leitura. Enfim, isso já foi feito no passado até com íris, que é muito mais difícil de reproduzir do que uma digital em si. E por fim, é difícil revogar esses tipos de dados, né? Então, um sistema que só é baseado em digitais, se alguém constrói um dedo de borracha, como é que você revoga um dedo? Uma senha você troca. O dedo, enfim, cortar o dedo e colocar um outro é um pouquinho complicado, né? Você tem 10 chances ao todo de digitais que você pode entrar e revogar dentro do sistema. Então é bom combinar com outras técnicas em geral, exatamente porque se alguém roubasse informação biométrica, revogar não é tão fácil assim. Como evitar esse tipo de falsificação? É bom ter sempre bons sensores para fazer uma boa leitura. A combinação de vários sensores, então, tanto a leitura do dedo como para saber se o dedo está vivo. Não preciso, acho, explicar por que é importante saber que o dedo está vivo. E alguém vigiando, enfim, ter uma câmera, alguma coisa, para não chegar dedo de borracha ali, à revelia do sistema de autenticação. Então é importante proteger essas informações de algumas formas e também proteção tanto durante a comunicação, mandar uma digital pela internet para alguém copiar essa digital e reenviar para você, fazer um ataque de repetição de digital, é uma facilidade grande. Por isso exatamente que digitais em geral são feitos para autenticação local, não autenticação remota com um banco, por exemplo. E a proteção da base de dados em si. Espero muito que o TSE esteja protegendo todo mundo que veio para a biometria porque senão pode ter problemas no futuro de pessoas com digitais roubadas sendo clonadas aí para fazer coisas como votar no lugar de outras. Era basicamente isso que eu tinha para falar de autenticação. Até a próxima.